O Evangelho como me foi revelado por Maria Valtorta, capítulo 119. Os discursos de águas belas. Eu sou o Senhor teu Deus. Jesus batiza como João. Valtorta escreve em 27 de fevereiro de 1945. O número de pessoas é pelo menos o dobro de ontem. Há também as que pertenciam a classes menos populares. Alguns vieram montados em burrinhos e estão agora tomando sua refeição debaixo do telheiro, depois de terem amarrado seus animais nas estacas à espera do mestre. Observação minha da Aline. Parece o rincão do meu Senhor. Quando começou a canção nova, eu lembro que eu fui... Nossa, muito parecida a descrição que ela está dizendo. O dia está frio, mas sereno. As pessoas conversam entre si e os mais instruídos explicam quem é o mestre e por que fala naquele lugar. Alguém pergunta, mas ele é maior do que João? Não, ele é diferente. Eu era de João, que é o precursor, e ele é a voz da justiça, mas este é o Messias, o voz de sabedoria e de misericórdia. Como é que sabes isto? Perguntam-lhe muitos. Assim me disseram 3 dos discípulos, que sempre estiveram com Batista. Se soubesses, ele o viram nascer. Pensam que ele nasceu da luz. Era uma luz tão forte que eles que eram pastores tiveram que sair do ovil entre os animais aterrorizados, e viram que Belém inteira estava em fogo, e depois do céu vieram uns anjos que com suas asas apagaram o fogo, e na terra estava ele, o menino nascido da luz. E logo o fogo todo transformou-se em uma estrela. Não diga, não acredito. Sim, foi assim. Foi o que me disse alguém que trabalhava na estrebaria lá em Belém, quando eu era menino. Ele se gaba de poder contar isso, agora que o Messias é um homem. Não é assim, a estrela veio depois, veio com aqueles magos do Oriente, dos quais um era parente do Salomão e, portanto, do Messias, porque o Messias é descendente de Davi. E Davi é o pai do Salomão. Salomão amou a rainha Sabá porque era bonita e pelos presentes que lhe levou, e dela teve um filho que é de Judá, apesar de ser de além Nilo. Mas o que estás dizendo? Estás doido? Não, queres dizer que não é verdade que o parente dele trouxe os aromas, que é o costume entre os reis daquela linhagem? Eu sei que é verdade, diz outro. Foi assim que, porque Isaque é um dos pastores de meu amigo, pois bem, um menino nasceu em uma estrebaria da casa de Davi. Era profecia. Ué, mas ele não é do Nazaré? Deixar-me falar, ele nasceu em Belém porque era descendente de Davi e foi no tempo do edito. Os pastores vieram uma luz que mais bela que não há, e o menor deles, porque era inocente, foi o primeiro a ver o anjo do Senhor, que falou com uma música de harpa, dizendo: nasceu o Salvador, ide adorai. E depois anjos e anjos cantaram: glória a Deus, na paz aos homens bons. E os pastores foram e viram o pequenino em uma manjedoura entre o boi e o asno, e a mãe e o pai o adoraram. Depois o levaram para uma casa de uma boa mulher. O menino crescia como todos, bonito, bom, um amor de menino. Depois os magos vieram de além do Eufrates e do além do Nilo, porque tinham visto uma estrela e reconhecido nela a estrela de Balaão, mas o menino já era capaz de andar. E o rei Herodes ordenou um grande extermínio por ciúme de ele tomar o reino. Mas o anjo do Senhor os tinha advertido do perigo, e os pequeninos de Belém morreram, mas ele não, porque havia fugido para não matarem ele. Depois voltou a Nazaré para trabalhar como carpinteiro, e quando chegou o seu tempo, depois que o Batista, seu primo, havia anunciado, iniciou sua missão, indo antes procurar os seus pastores. A Isaque ele livrou da paralisia depois de 30 anos de enfermidade. E Isaque não se cansa de pregar ele para toda parte. Esta é a verdade. Mas os 3 discípulos do Batista disseram mesmo essas palavras. Disse o primeiro mortificado: e elas são verdadeiras. O que não é verdade é a descrição feita pelo moço da estrebaria, ainda que se gaba disso. Faria bem em eu ir dizer aos belemitas que sejam bons. Nem em Belém, nem em Jerusalém pode fazer pregação sobre o Messias. Sim, imagina se os escribas e fariseus vão querer ouvir palavras dele. Eles são víboras e hienas, como lhe chama o Batista.
Eu gostaria de ficar curado, estás vendo? Estou com uma perna toda gangrenada, quase morri para chegar até aqui no lombo de um burrinho. Mas o tinha procurado em Sião e ele não estava mais lá, diz um. E que o ameaçaram de morte, responde outro. Cães. Sim, de onde estás vindo? De Lida. Fica longe? Eu queria falar de um erro meu. Eu disse ao Batista, mas tive que sair de lá de tanto que ele me censurou. Acho que não posso mais ser perdoado. Diz ainda um outro. Que foi que fizeste tão mal? Fiz muito mal. E a ele vou dizer o que ele acha. Será que ele vai me amaldiçoar? Não, eu ouvi falar dele em Betsaida. Estava lá por acaso? Que palavras! Estava falando de uma pecadora. Quase gostaria de ser ela, para merecer aquilo que ele falou dela. Diz um velho imponente. Eis que vem vindo, gritam várias vozes. Misericórdia, estou envergonhado, diz o culpado e faz como quem quer fugir. Para onde queres fugir, meu filho? Estarás com o coração assim tão escuro para teres ódio da luz, a ponto de quereres fugir dela? Terás pecado tanto para ter medo de mim, eu que sou o perdão? Mas que pecado terás cometido? Nem mesmo se tivesses matado a Deus, precisarias temer assim, desde que tivesses em ti um verdadeiro arrependimento. Não chores, ou melhor, vem aqui, vamos chorar juntos. Jesus, que tendo levantado uma mão, impôs ao fugitivo uma parada. Agora o conserva abraçado a si e depois se vira para quem o está esperando e diz: só um momento para reerguer este coração e depois irei a vós. Ele se afasta para além da casa, esbarrando ao dobrar o canto contra a mulher velada que estava ali em seu lugar de escuta. Jesus a olha fixamente por um momento, depois dá ainda mais uns 10 passos e para com o homem. Que foi que fizeste, filho? O homem cai de joelhos. É um homem dos seus 50 anos, um rosto queimado por muitas paixões e devastado por um tormento secreto. Ele estende os braços e grita: para gozar com as mulheres, toda a herança paterna, matei minha mãe e meu irmão. Não tive mais paz. A minha comida, sangue. O meu sono, pesadelo. O meu prazer, no seio das mulheres, no grito da luxúria delas, eu sentia o gelo da minha mãe morta e os estertores do meu irmão envenenado. Malditas mulheres dos prazeres, áspides, medusas, moreias insaciáveis. Ruína, ruína, minha ruína. Não amaldiçoes, eu não te amaldiçoo. Não me amaldiçoas? Não. Eu choro e tomo sobre mim o teu pecado. Como ele é pesado. Seu peso me quebra os membros, mas eu o abraço apertado para destruí-lo para ti. E a ti dou perdão. Sim, eu perdoo o teu grande pecado. Jesus estende as mãos sobre a cabeça do homem, soluçando e reza. Soluçante e reza. Pai, também para ele o meu sangue será derramado. Por ora eis o pranto e a oração. Pai, perdoa, pois ele está arrependido. O teu filho, a cujo julgamento cada coisa foi entregue, assim o quer. Pega assim por alguns minutos ainda, depois se inclina. Fica assim por alguns minutos ainda, depois se inclina, levanta o homem e lhe diz: tua culpa está perdoada. A ti agora cabe expiá-la com uma vida constante de penitência, tudo o que resta do teu delito. Deus me perdoou? E a mãe e meu irmão? O que Deus perdoa, por todos é perdoado. Vai e não peques mais. O homem chora mais forte e lhe beija a mão. Jesus o deixa entregue ao seu pranto. Volta em direção à casa. A mulher do véu faz um movimento, como querendo ir ao encontro, mas depois inclina a cabeça e não se move. Jesus passa diante dela sem olhá-la. Chega ao seu lugar e fala: uma alma hoje voltou ao Senhor. Seja bendita a sua onipotência que arranca das espirais demoníacas
as almas que ele criou e as leva para o caminho dos céus. Porque aquela alma se perdera, porque tinha perdido a lei da vista. A lei de vista. Está dito no livro que o Senhor se manifestou no Sinai em todo o seu terrível poder para dizer: eu sou Deus, esta é a minha vontade. E estes são os raios que eu preparei para aqueles que forem rebeldes à vontade de Deus. E antes de falar, ordenou que ninguém do povo subisse para contemplar aquele que é, e que também os sacerdotes se purificassem antes de se aproximarem do limite marcado por Deus, para que não fossem fulminados. Isto porque era tempo de Deus, de justiça e de prova. Os céus estavam ainda fechados como por uma pedra, sobre o mistério do céu e sobre a ira de Deus. E somente as lâminas da justiça dardejavam do céu sobre os filhos culpados. Mas agora não. Agora o justo chegou para consumar toda a justiça, e chegou o tempo no qual, sem raios e sem limites, a palavra divina fala ao homem para dar-lhe graça e vida. A primeira palavra do Pai, Senhor, é esta: eu sou o Senhor teu Deus. Não existe um instante do dia em que esta palavra não soe e não seja escrita pela voz e pelo dedo de Deus. Onde? Por toda parte. Tudo proclama continuamente. Da erva à estrela, da água ao fogo, da lã ao alimento, da luz às trevas, da saúde à doença, da riqueza à pobreza. Tudo diz: eu sou o Senhor, por mim é que tens isto. Um pensamento meu é que te dá isto, um outro tira de ti. E não há força de exércitos, nem de defesa que te possa preservar da minha vontade. Grita na voz do vento, canta no riso das águas, perfuma na fragrância da flor, incide-se no dorso das montanhas e sussurra. Fala, chama, grita nas consciências: eu sou o Senhor teu Deus. Não vos esqueçais disto nunca, não fecheis os olhos, os ouvidos, não estranguleis a consciência para não ouvirdes esta palavra. De tal modo ela é, que chega o momento em que ela é escrita pelo dedo do fogo de Deus sobre a parede da sala do banquete, ou sobre a onda agitada do mar, sobre os lábios sorridentes da criança, ou sobre a lividez do velho que está morrendo, sobre a rosa fragrante, ou sobre o fétido sepulcro. E assim chega o momento em que, entre a embriaguez do vinho e do prazer, entre o turbulhão dos negócios, ou no repouso da noite, ou em um passeio solitário, ela levanta sua voz e diz: eu sou o Senhor teu Deus. E não esta carne que estás beijando ávido, e não este alimento que com voracidade comes, e não este ouro que avaramente acumulas, nem este leito sobre o qual ficas preguiçoso. E não adianta o silêncio, nem o estar a sós, nem o estar dormindo para fazê-la calar-se. Eu sou o Senhor teu Deus, o companheiro que nunca te abandona, o hóspede que não podes expulsar. És bom, eis que o hóspede companheiro és um bom amigo. És mau e culpado, eis que o hóspede companheiro se torna o rei irado e não te deixa em paz. Mas não te deixa nunca, nunca te deixa. Só aos condenados é concedido que se separem de Deus, mas a separação para eles é um tormento insaciável e eterno. Eu sou o Senhor teu Deus. E acrescenta que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Oh, que em verdade agora o diz com propriedade. De qual Egito? De que Egito agora ele te tira para levar-te para a terra prometida, que não é aqui, neste lugar, mas no céu, o reino eterno do Senhor, no qual não haverá mais fome, nem sede, nem frio, nem morte, mas tudo destilará alegria e paz. E de paz e alegria ficarão saciados todos os espíritos.
Agora ele vos tira da verdadeira escravidão. Eis o libertador, sou eu. Venho para quebrar vossas correntes. Todo dominador humano um dia pode morrer deixando livres os povos escravizados. Mas Satanás não morre, é eterno, e é o dominador que vos colocou em grilhões e pesada escravidão, para arrastar-vos para onde ele quer. O pecado está em vós, e o pecado são as correntes com que Satanás vos prende a ele. Eu venho quebrar essas correntes em nome do Pai, eu venho, e por desejo meu. Por isso, eis que se cumpre a incompreendida promessa. Eu te tirei do Egito e da escravidão. Agora isto está cumprido espiritualmente. O Senhor vosso Deus vos tira agora da terra do ídolo que seduziu os progenitores. Arranca-vos da escravidão da culpa, reveste-vos da graça, admite-vos em seu reino. Em verdade vos digo que todos que vierem a mim poderão, com a doçura da voz paterna, ouvir o Altíssimo dizer em meus lábios aos seus felizes corações: eu sou o Senhor teu Deus, que te atraio a mim, livre e feliz da escravidão. Vinde, voltai os vossos corações e os rostos, vossas orações e suas vontades para o Senhor. A hora da graça chegou. Aleluia! Jesus terminou. Passa abençoando e acariciando uma velhinha e uma pequena menina moreninha toda sorridente. Cura-me, mestre, estou muito mal, diz o doente. Antes a alma, faz penitência. Dá-me o batismo como João, não posso ir até ele, estou doente. Venham todos vocês. Jesus desce em direção ao rio que está dos prados e do bosque, tira as sandálias e o mesmo faz o homem que está lá, que até lá tinha ido, arrastando-se com suas muletas. Descem à beira do rio e Jesus, fazendo concha com as duas mãos, e derrama a água sobre a cabeça do homem que está dentro do rio, com a água batendo-lhe no meio das canelas. Agora tira suas faixas, manda Jesus, enquanto sobe de volta para o caminho. O homem obedece e a perna está curada. A multidão grita de admiração. Eu também, eu quero receber de ti o batismo, gritam todos juntos. Jesus, que vai indo e no meio do caminho se vira. Amanhã, agora ide todos e sede bons. A paz esteja convosco. Tudo termina e Jesus volta para casa, entra na cozinha que está escura, não obstante sejam ainda as primeiras horas da tarde. Os discípulos se reúnem ao seu redor e Pedro pergunta: aquele homem que levaste para trás da casa, o que ele tinha? Necessidade de purificação. Mas ele não voltou, nem estava aqui para pedir batismo. Ele foi onde eu o mandei. Onde? À expiação, Pedro. Ao cárcere? Não, à penitência para o resto de sua vida. Então ele não se purifica com a água? O pranto também é água. Isto é verdade. Agora que fizeste o milagre, quem sabe quantos virão? Hoje já era o dobro. Sim, se eu tivesse que fazer tudo, não poderia. Vós tereis que batizar. Primeiramente um de cada vez. Depois sereis em 2, 3 e muitos. Eu pregarei e curarei os doentes e os culpados. Nós iremos batizar? Eu não sou digno. Livra-me, Senhor, dessa missão. Eu é que preciso ser batizado. Pedro está de joelhos suplicando. Mas Jesus se inclina e diz: exatamente tu é que vais batizar primeiro, a partir de amanhã. Não, Senhor, como vou fazer?
se estou mais preto do que aquela chaminé? Jesus sorri na humilde sinceridade do apóstolo, que está de joelhos apanhado no seu colo com as grossas mãos de pescador, e depois o beija na fronte no limite dos cabelos grisalhos e ásperos que se encaracolam. Eis, eu te batizo com um beijo. Estás contente? Iria fazer logo outro pecado para ganhar mais um. Isto não se zomba de Deus, abusando dos seus dons. E a mim, não dás um beijo? Algum pecado eu também tenho? Diz Judas Iscariotes. Jesus o olha fixamente. Seu olhar tão mutável passa da luz da alegria que o tornava claro enquanto falava com Pedro a uma profundidade severa e diria cansada. E disse: sim, também a ti. Vem, eu não faço injustiça com ninguém. Sê bom, Judas, se tu quisesses. És jovem, tens uma vida inteira para subir sempre até a perfeição da santidade. E o beija. Agora tu, Simão, meu amigo, e tu, Mateus, minha vitória, e tu, sábio Bartolomeu, e tu, Filipe fiel, e tu, Tomé de risonha vontade. Vem, André, que trabalhas em silêncio, e tu, Tiago, do primeiro encontro, e agora tu, alegria do teu mestre, e tu, Judas, meu companheiro de infância e de juventude, e tu, Tiago, que me fazes lembrar do justo, no aspecto e no coração. Eis todos, mas lembrai-vos de que o meu amor é muito, mas que é necessária também a vossa vontade. Amanhã dareis um passo avante em vossa vida de discípulos, mas pensai que cada passo à frente é uma honra e um compromisso. Mestre, um dia disseste a mim, a João e a Tiago e a André que nos irias ensinar a rezar. Eu acho que se nós rezássemos como tu rezas, seríamos capazes de ser dignos do trabalho que estás querendo de nós, diz Pedro. E eu também te respondi então, que quando estiverdes bem informados, eu vos ensinarei a oração mais sublime, para deixar-vos a minha oração. Mas mesmo essa será nada se for dita só com a boca. Por enquanto, elevai-vos para Deus com a alma e a vontade. A oração é um dom que Deus concede ao homem e que o homem doa a Deus. Mas como? Não somos ainda dignos de rezar? Israel inteiro reza, diz Judas Iscariotes. Sim, Judas. Rezam mais pelas obras de Israel. Podes ver como eles rezam. Eu não quero fazer de vós uns traidores. Quem reza com o exterior, mas em seu interior está contra o verdadeiro bem e misericórdia, é um traidor. E os milagres? Quando é que nos vais mandar fazer? Continua Judas a perguntar. Nós não fazemos milagres, misericórdia eterna, já é bom demais beber a água pura do mestre, mas fazer milagres? Rapaz, estás delirando? Pedro está escandalizado, espantado e fora de si. Foi ele que disse a nós lá na Judéia, por acaso não é verdade? Sim, é verdade, eu disse. E vós sim o fareis, mas enquanto em vós houver carne demais, não tereis milagres. Nós jejuaremos, diz Iscariotes. Não adianta. Por carne eu quero dizer as paixões corrompidas do coração, a tríplice fome, e atrás dessa pérfida trindade da fomes, o acompanhamento dos seus vícios, semelhante a filhos de uma união bígama e suja. A soberba da mente gera, com a avidez da carne e do poder, todo o mal que há no homem e no mundo. Por ti nós deixamos tudo, insiste Judas. Não deixaste a vós mesmos. Então precisamos morrer, contanto que estejamos contigo. Nós o faríamos, eu pelo menos. Não, eu não peço a morte material. Eu peço que morra em vós a animalidade e a satanicidade. E esta não morre.
Enquanto a carne for saciada com a mentira, o orgulho, a ira, a soberba, a gula, a avareza e a preguiça estiverem em vós. Somos tão homens perto de ti, tão santo, murmura Bartolomeu. E foi sempre santo assim. Nós o podemos afirmar, afirma o primo Tiago. Ele sabe como somos. Nós não devemos nos sentir abatidos por isso. Somente dizer-lhe, dai-nos a cada dia a força para servir-te. Se nós dissermos, somos sem pecado, estaríamos realmente enganados e enganando as pessoas. Enganando a quem? A nós mesmos, que sabemos o que somos, e ainda que não queiramos dizer. A Deus, a quem não se engana? Mas se dissermos, somos fracos e pecadores, ajuda-nos com a tua força e o teu perdão. Deus então não nos desiludirá, e em sua bondade e justiça nos perdoará e purificará as iniquidades de nossos pobres corações. Feliz de ti, João, pois a verdade fala agora em teus lábios, que tem o perfume da inocência e só beijam um adorável amor. Diz Jesus, levantando e atraindo para o seu coração o seu predileto, que falou lá do seu canto escuro. Assim termina a visão. Vide.